Oi gente, tudo bem? Hoje tô aqui pra falar com você sobre um assunto que eu falei lá no primeiro vídeo do meu canal, que é sobre os requisitos de ser au pair, como ser au pair, o que é ser au pair, tudo isso eu quero falar de novo pra vocês, agora de uma forma um pouquinho mais resumida, um pouquinho mais objetiva, porque tem bastante gente chegando, graças a Deus, aqui no canal, e eu quero explicar um pouquinho melhor deste mundo auperiano. Então, bora lá começar! Então, gente, o que é ser au pair? Au pair é ser basicamente uma babá. Você vai cuidar dos filhos da sua host family, que é a família que vai estar com você, que vai te receber na casa deles, que vai te dar um quarto, você vai ganhar um quarto individual pra você, você vai ter o seu banheiro. Às vezes você tem que dividir o banheiro com as kids, mas normalmente você acaba tendo um banheiro pra você. Na Holanda, acontece muito da gente ter que dividir o banheiro, porque as casas são um pouquinho menores do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, pelas casas serem muito grandes, normalmente a au pair tem um lugar próprio, um banheiro próprio, às vezes elas moram até no porão, que daí tem uma área bem grande para elas, que é como se fosse uma casa mesmo. Então, eles vão te oferecer tudo isso, vão te oferecer alimentação também, eles têm que te alimentar, e você vai trabalhar. Na Holanda são 30 horas e, se eu não me engano, nos Estados Unidos são 40 horas, mas eu não tenho certeza, mas acredito que sejam 40 horas. Mas o básico do au pair não é isso. A gente tem que saber os requisitos, então, né? Você precisa ter, na Europa, de 18 a 30 anos. O que são esses 30 anos? Você precisa entrar com o seu visto de au pair no consulado holandês até um mês antes de completar 31 anos. Então, se você tem 30 anos e 10 meses e conseguir uma família, você vai sim conseguir ser au pair. Eu fui au pair assim, eu completei 31 anos na Holanda já, então eu cheguei em junho e completei 31 em novembro. Então, é possível, não entre em desespero, porque vocês estão mais velhas. Infelizmente, depois dos 31, também existem alguns programas, se eu não me engano, na Polônia, você não tem um limite de idade, só que daí não é regulamentado, porque você pode ir de dois jeitos, tá? Pra Holanda, é só com agência, você precisa ter uma agência que te represente, porque o consulado só aceita a au pair se a au pair estiver representada por uma agência. Senão, você não vai conseguir tirar seu visto. Nos Estados Unidos já é um pouquinho diferente. A família pode ou não ter a sua agência, ou seja, se você quiser ir sem agência, a família vai te ajudar nessa parte de entrada com o visto nos Estados Unidos, que é o visto J1. Então, é um pouquinho diferente, mas na Holanda é obrigatório você ter agência. Eu sempre recomendo você ir com a agência, porque eu, durante o meu ano de au pair, eu precisei da agência algumas vezes. E foi importante pra mim ter esse apoio lá, porque lá você tem que lembrar que você vai estar completamente sozinha. Você tem o quê? As suas amigas, que são normalmente au pair, porque as au pairs o quê, gente? A gente se une muito quando a gente tá lá. Você consegue um grupo grande de amigas, você consegue, às vezes, até viajar com algumas, sair com algumas, a gente vai pra festa juntas, sabe? Se ajuda em algumas coisas. Então, é importante você fazer essas amizades com au pairs, por mais que às vezes a gente esteja lá e queira fazer amizade com o estrangeiro, até pra ajudar na língua, né? Mas a gente tem muita amizade com o au pair e é muito legal a gente ter essas amizades. Enfim, o que mais precisa? Você precisa ter o segundo grau completo, você precisa, não pode ter filhos, não pode ser casada, normalmente não pode, tá? Porque o que acontece? Às vezes nos Estados Unidos, por não ter agência, às vezes por trás, eles aceitam. Só que é meio complicado, porque onde você vai deixar seu filho, enfim, né? Tem toda essa questão, porque aí eles não vão aceitar que você leve seu filho junto. A não ser que seja pra ser babá mesmo, né? Não au pair, não esse programa de intercâmbio específico. Na Holanda, você ganha também uma bolsa de 340 euros por mês, mais 10 euros para ajudar com o seu telefone celular, com conta de telefone celular. Então, nos Estados Unidos, se eu não me engano, é próximo a 200 dólares por semana. Ou seja, nos Estados Unidos o salário é muito mais alto, é muito melhor de você conseguir administrar ali o seu dinheiro. Mas a vantagem da Holanda, a vantagem da Europa é que você pode conhecer milhares de países, né? Você tá ali no centro de tudo e você vai para outros países. Nos Estados Unidos você pode o quê? Ir para outros estados, ou de repente, sei lá, Canadá, algum lugar ali mais próximo. Mas Estados Unidos é muito grande, né? Ele tem uma extensão territorial muito gigante, assim. A Holanda é pequenininha. Para você ter uma ideia, para ir de Amsterdã a Paris é 5 horinhas, sabe? É como se eu saísse aqui de Porto Alegre e fosse para Florianópolis, dá mais ou menos umas 6 horas para chegar lá. Então, é um pouquinho diferente em relação a isso. E claro, como eu falei anteriormente,
é mais fácil a gente se virar com o dinheiro em dólares do que lá em euros, até porque a gente sabe que nos Estados Unidos as coisas são muito mais baratas. Mas dá pra você virar com os 340, você não precisa se apavorar. Eu vou deixar linkado até aqui o vídeo onde eu falo sobre o Pocket Money, sobre os 340, sobre como é que eu administrei esses 340 euros para poder viajar, para poder comprar outras coisinhas, porque você vai precisar comprar também coisas de higiene, né, coisas pessoais, você vai acabar comprando com essa grana. Outra coisa muito importante é você ter muita calma na hora de escolher uma host family, porque eu sei que é muito angustiante você estar nesse processo todo, você tá esperando por uma host family, mas não esqueça, você vai viver com essas pessoas durante um ano inteiro da sua vida, você precisa se identificar, nem que seja um pouquinho com eles, porque senão você vai virar um inferno sua vida, sabe? Você não vai conseguir conviver com as pessoas. Então, não se precipitem, sabe? Não vão com muita sede ao pote, escolham a primeira família que aparecer na frente de vocês, mesmo que vocês não tenham gostado da família. Eu coloquei no meu application, que é ali onde eu colocava todas as minhas informações, tudo sobre mim e quantas crianças eu achava que eu seria capaz de cuidar. Eu coloquei 2, porque eu acho mais tranquilo cuidar de 2, né? Não que cuidar de mais seja tão difícil assim, mas é que a gente não conhece a criança. Às vezes tem uma criança que é muito mais agitada do que a outra. Então é meio complicado, sabe? Eu preferi 2 e pra mim foi super tranquilo. Eu consegui me virar com as 2 tranquilamente, graças a Deus. São os meus 2 anjinhos, amo eles. Sinto muita falta deles. E é muito tranquilo cuidar de 2. Era um menino e uma menina que eu cuidava, então foi tranquilo, assim, não tive problemas nenhum em relação a isso. Você precisa ter experiência com crianças? Precisa, claro que você precisa ter experiência com crianças. Nos Estados Unidos, eles te obrigam a ter algumas horas de experiência comprovada. Então, você precisaria fazer, de repente, um voluntariado, alguma outra coisa que te faça conseguir essa experiência comprovada. Na Holanda, eu consegui fazer com a experiência que eu tive com os meus sobrinhos e eu também cuidei de uma menininha antes, durante um ano antes de eu ir para o au pair, eu cuidava de uma menininha, então ajudou bastante, só que era claro, era uma confirmação que a mãe da menina podia me dar, porque eu não era carteira assinada, não era nada assim, eu cuidava dela simplesmente. Então, nesse quesito de comprovação, a Holanda é muito mais fácil que os Estados Unidos. Mas eu recomendo vocês fazerem programas de voluntariado aí em creches, sei lá, vão ler um livro para umas crianças de creche, sabe? Cuidem dos sobrinhos de vocês, afilhados, enfim, pessoas da família, de amigos, filhos de amigos. Cuidem, sabe? Interajam com essas crianças, até para saber se você gosta de criança tanto assim, porque é muito importante, isso é um requisito, gente, essencial. Você precisa gostar de criança, porque se você não gostar de criança, não vai ter jeito de você ser au pair. Por mais que você queira ir por causa da mágica de estar nos Estados Unidos ou estar na Europa, não vai adiantar se você não gostar de criança, porque é com eles que você vai conviver a maior parte do seu tempo. Porque por mais que a gente viaje, faça algumas coisas, para você poder viajar, por exemplo, na Holanda, você vai ter que abdicar de sair algumas vezes. Então você vai ter que ficar, às vezes, no final de semana e as crianças estão lá. As minhas kids eram muito apegadas em mim, então o que acontecia? Eles iam muitas vezes pro meu quarto durante o dia, mesmo que fosse sábado e domingo, porque os pais sabiam, eles toda hora falavam assim, ah, desce, não sei o que, a Fernanda não tá trabalhando. Mas na cabecinha deles, gente, eles não entendem isso, então eles acabam te procurando. A minha menininha falava que eu era a melhor amiga dela, então o que eu ia fazer, sabe? Ia expulsar a criança do meu quarto? É claro que não, né? Até porque eu gostava muito dela também, então é complicado. Se você não gostar de criança, você tem que gostar bastante de criança. Bastante não digo, mas precisa gostar. Precisa saber lidar com as crianças, porque senão vai ser um inferno o seu ano, você não vai conseguir chegar até o final. Porque o estresse vai ser muito grande, porque a gente já tem estresse de muitas coisas acontecendo lá. Porque parece ser as mil maravilhas, não é? Porque a gente tá num outro país, a gente não tá no Brasil, a gente tá se sentindo um pouquinho melhor. Mas temos muitos perrengues nesse meio tempo, né? Então, se a gente não conseguir colocar nossa cabeça no lugar, tá com uma família bacana, tá com crianças que a gente goste, pode complicar um pouquinho mais, os perrengues podem ser não tão fáceis assim de superar. Eu tenho 2 vídeos de perrengues também, eu vou colocar aqui também linkado pra vocês, porque passamos por muitas coisas nesse mundo, sabe, de au pair, de morar longe, com pouca grana. Então você já tem que ir com essa consciência que vai ter problema, você vai ter problema, assim como você tem problema no Brasil, você vai ter problema lá também, não vai ser uma maravilha. Mas
É uma maravilha o resultado de tudo isso, né? Tudo que a gente vive lá, tudo que a gente aprende lá, independente de perrengue ou não, às vezes até o próprio perrengue que te faz aprender, te faz crescer. Eu cheguei no Brasil uma outra pessoa, sabe? Eu consegui administrar coisas melhores na minha cabeça, a gente se descobre muito bem durante a viagem, durante todo esse período que a gente tá longe de tudo, dos nossos amigos, da nossa família, a gente se descobre muito. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o processo. Eu vou falar sobre o processo da HBN, que é a agência que eu fui. Como é que é o processo inteiro, gente? Você primeiro vai ter que fazer um application, tá? Esse application é um questionário. São várias perguntas que você vai ter que responder. A agência vai te mandar essas perguntas. Se não for para agência, se for pelo Au Pair World, que também é uma outra forma de você conseguir família, eu vou deixar o site do Au Pair World também aqui linkado. Se você for pelo Au Pair World, você vai responder as perguntas lá do Au Pair World. Mas de qualquer forma, o importante é você ser muito sincera nas respostas para isso. Sincera ou sinceros, tá? Porque também existe meio au pair, que é o au pair masculino. Existe, tá? Tanto as meninas quanto os meninos podem participar desse programa. É muito importante isso. Então, você vai responder essas perguntas. Eu também fiz outras coisas, como colagens de fotos. Eu coloquei fotos minha com minha família, minha com crianças, minha sozinha, minha com amigos. Então, fiz umas montagens de fotos. Você pode fazer também um vídeo de apresentação que vai ser mostrado para a Host Family. Se for pelo site, a Host Family vai ter acesso ali ao seu vídeo de application. E também você pode fazer uma carta de apresentação. Você vai se apresentar para a família, falar como é que você é, seus hábitos, sabe? Como é que é a sua vida aqui no Brasil. Eles gostam muito de saber como é que é a nossa vida no Brasil, porque grande parte disso é o intercâmbio cultural, né? Então eles querem também saber um pouquinho da sua cultura. É legal para eles também, eles gostam bastante de conhecer as culturas diferentes. Por isso que eles participam do programa. Então, agora para outra parte, que daí é a parte onde você tem entrevistas. Na HBN eu tive duas entrevistas, uma entrevista em português e outra em inglês. Na entrevista em português, tranquilo, tudo bom, certinho. Basicamente, a gente pergunta o que já tá no seu application, então é super tranquilo. Na segunda entrevista, que é a entrevista em inglês, normalmente é quando a gente fica nervosa, né? Porque daí eles estão já testando a gente de alguma forma. A entrevista em inglês, ela é feita com uma agente brasileira que fala muito bem inglês, que ela ainda continua sendo a mesma agente, lá da HBN pelo menos, e acredito que também nas outras agências que fazem intercâmbio também para os Estados Unidos, ao pé para os Estados Unidos, também são brasileiras que fazem essa entrevista. Por conta disso mesmo, vocês não precisam ficar tão nervosos, porque se acontecer de vocês não entenderem uma palavra ali no meio de tudo, vocês podem parar, falar, ai, desculpa, sabe, não entendi, não pode repetir pra mim, que eles vão ter paciência com você muito mais do que depois, lá, quando você for fazer a entrevista com a gente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem a LCC, que é responsável pelas meninas, e na Holanda a gente tem as agentes da Holanda também, que também fazem entrevista com você depois que você já passou nessas outras duas entrevistas. Detalhe, o seu inglês, ele não precisa ser perfeito, tá, gente? Ele precisa ser intermediário, você precisa saber só se comunicar, passar seu recado, não precisa falar perfeitamente, não se apavorem por causa disso. Simplesmente deixem fluir, sabe? Vai dar nervoso, vai dar nervoso, vai dar gagueira, vai dar gagueira, mas continuem, vão em frente, sabe? Não desistam por causa disso. Tentem, antes da entrevista, ver bastante coisa em inglês, baixem aplicativo, sabe? Leiam bem o seu application de novo, porque normalmente elas vão perguntar coisas que estão já lá no seu application. Então leia de novo ele em inglês. Faça tudo assim dessa forma para que você fique o menos nervosa possível nessa situação, porque ficar tranquila vocês não vão ficar. Não existe uma pessoa que tenha passado por essa entrevista tranquilamente, ok? E, por último, mas não é menos importante, você começa com as entrevistas com a própria família. Se você tá pelo Au Pair World, tá fazendo o processo todo sozinho, normalmente essa já passa da parte do application direto para essa parte da conversa com a família. Normalmente a gente faz conversa por Skype. No Skype a gente conversa muito sobre as crianças, é muito importante isso, tá, gente? Perguntem sobre as crianças na primeira conversa. Não saiam perguntando sobre coisas de vocês. Por exemplo, que carro que vocês vão dirigir, qual a bicicleta que vocês vão andar, como é que é o seu quarto, como é que é o seu... Não perguntem isso na primeira entrevista, deixem isso para depois, lá para a segunda entrevista, se a família te chamar de novo. É muito importante vocês demonstrar interesse pelas crianças, sabe? Por tudo que tem a ver com as crianças. Então,
Depois disso, se a família te aprovar, se não te aprovar, eles vão te mandar mensagem, vocês vão conversar de novo. Ou se não te aprovar, bola pra frente, vão procurar outra família, sabe? Eu tive sorte que eu fechei com a primeira família, mas tem muita gente que não fecha com a primeira, que fecha lá só depois, quarta, quinta família fazendo entrevista. Tem que ser no seu tempo, tem que ser a partir do seu feeling. Eu fechei com a primeira família por sorte, porque eu tive um feeling muito grande com eles, tanto que eu passei meu ano inteiro, eu não tive um rematch, passei meu ano inteiro com eles. Apesar dos problemas, nós superamos os problemas e conseguimos finalizar o ano juntos. Então, isso é muito relativo. Você pode encontrar sua família de primeira, pode encontrar sua família depois de muita procura. Não se apavorem também por causa disso. Então, gente, basicamente é isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre esse programa. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas. Se você tiver mais dúvidas, deixa aqui também nos comentários que eu respondo pra vocês. Eu respondo sempre todas as perguntas. Se você é novo no canal também, se você tá vendo aí o vídeo pela primeira vez, se inscreva aqui embaixo, por favor. Ajuda muito no crescimento do canal. Eu tô tentando agora postar vídeos mais frequentes. Fiquei um tempinho afastada do canal, logo que eu cheguei no Brasil, mas agora eu voltei, tô tentando postar coisas mais constantes, não também só sobre o programa de au pair. Posto muita coisa também sobre espiritualidade, sobre tudo, na verdade, é meio que variedade, sabe? O que vai surgindo eu vou postando, eu vou criando vídeo a partir do que eu vejo, do que eu gosto. Então, se você curtiu isso, por favor, compartilhe também para os seus amigos aí, para quem você acha que de repente vai gostar desse tipo de conteúdo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu tentei esclarecer um pouquinho de novo essa questão do au pair, que eu sei que muita menina tá louca pra ir, meninas e meninos também estão loucos pra ir lá pra Holanda, que estão loucos pra ir pra Europa, pros Estados Unidos, pra poder ter essa experiência maravilhosa. E aconselho demais vocês a fazerem isso, corram atrás, façam o que vocês quiserem fazer, sabe? Não se prendam por nada, não se prendam por ninguém. E, se você gostou, dá um joinha aqui embaixo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Beijo!